Olá, sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast Além da Mama, um podcast feito por mim, doutora Patrícia Maciel, cirurgiã plástica. E por mim, doutora Fernanda Barbosa, mastologista. Hoje nós recebemos aqui a doutora Verusca Barijan, né? Acertei? Sim, certinho. Ginecologista. A gente vai conversar um pouco sobre sexualidade, né? Um tema que todo mundo quer saber sempre. Se apresenta, Verusca. Fala pra gente um pouquinho de você. Então, meu nome é Verusca Barijan, minha formação foi toda na Unicamp, fiz faculdade lá, residência, e depois eu fiz uma pós, além da ginecologia, né? Fiz uma pós em ultrassom e ginecoendócrino. Depois eu me especializei em sexualidade feminina, principalmente nas disfunções. E hoje em dia, meu dia a dia no consultório é mais focado nesse público 40+. Entendi. A Verusca, bom, ela sabe, né? Ela é minha referência de ginecologia. A Verusca é maravilhosa. A grande maioria das minhas pacientes que precisam de um acompanhamento ginecológico, eu mando para elas, pacientes amam ela. Ai, que legal. Porque o importante da ginecologista hoje em dia, Paty, é você dar liberdade, né, Verusca, para paciente. E a Verusca vontade, né? Fica à vontade, exatamente. E eu tenho um feedback muito legal das minhas pacientes, porque as minhas pacientes pós-câncer de mama especificamente são pacientes que têm muitas queixas. Muita demanda, né? Por sequelas do tratamento, enfim, tudo isso, que precisam de um acompanhamento ginecológico, que não é base. Toda mulher precisa de um ginecologista, mas as minhas precisam de um acompanhamento mais direcionado, né? E a Verusca faz isso, assim, com maestria. É muito legal. Eu gosto muito desse assunto. Mas vamos entrar no tema. Sim, então, sexualidade. Pode falar disso? Pode? Então, sexualidade é um... a gente usa arroba e hashtag. Pois é, mas não tem problema. Mas pode. Tô brincando. Pode. Não, porque alguns termos que no tabu, Instagram né? a gente não pode usar mesmo, É sabe? verdade, Algumas palavras, mas tem que pôr uns palavras. ícones, enfim. Mas eu acho que é importantíssimo a gente falar abertamente sobre isso, né? Claro. Sexualidade ainda é um tabu? Então. É um tabu, que a gente fica imaginando, né? Ai, estamos nos anos mais de 2020, como assim, né? Mas as pacientes têm muita dificuldade. E o que eu vejo de interessante é que, como eu sou mulher, elas se abrem um pouco mais. Tem ainda dificuldade de falar isso para o médico homem. E o que é importante também você perguntar. Às vezes a demanda não é espontânea. Você aborda isso? Eu abordo. Você aborda. Eu não fazia isso no passado. Logo que eu me formei, não era do meu costume. E depois de tanto estudo, eu comecei a abordar. E sempre aparece alguma coisa. Sempre aparece. Qual é a Sempre pergunta? aparece. O que você pergunta? Como está a sua vida? Sua vida sexual, sua vida com seu marido, sua vida com você mesma. Porque a gente pensa, né? Sexualidade não é só o ato sexual, né? O que é sexualidade? Isso, a gente tem um conceito mais amplo de saúde. É essa energia vital que a paciente tem. Como ela se relaciona consigo mesma, com os afetos, com o sexo, com tudo na vida. E aí a gente só fica focada no desejo, mas o desejo depende muito do momento da vida que você está passando. Ele é influenciado por vários fatores, né? O desejo é a libido. Isso, É, a libido. sinônimo. A libido, De falar uma libido da vida, né? Não só do sexo em si. Interessante. Mas o conceito de sexualidade é muito maior do que a libido. Exato. Até a gente fala assim, na pizza da vida, né? Nas fatias, a sexualidade é uma das fatias da saúde, né? É importante. Então não deveria ser um tabu, né? Porque a gente não tem problema de falar de musculação, de dieta. Então, a gente nos últimos episódios que a gente gravou aqui, a gente acabou de gravar sobre saúde mental, saúde física, sobre isso. A gente esquece muito de saúde mental. Saúde mental. E sexualidade, né? Faz parte, né? Poxa, pra mulher, pro homem, acho que é meio óbvio, né? Pra você se sentir presente, né? Como você mesmo se reconhecer, uma conexão, né? Não, é muito interessante. E quais são as principais queixas das mulheres? Quando você pergunta de sexualidade... Quais são as respostas que você... Nossa, tô ótima, tá tudo bem. Tem aquela paciente que fala que tá tudo ótimo? Tem, mas é muito raro. É raro? Tá, é raro. É a minoria? É a minoria. Que coisa, não? É a minoria. Que triste. Ou até que quer ter mais... A frequência maior que a do esposo, entendeu? Mas é bem difícil. É bem diferente. É muito difícil. É muito difícil. Normalmente, o que então, você mais as queixas escuta? mais... frequentes. Seria essa diminuição da libido, né? Essa é a principal? É a principal. Dificuldade de excitação também tem. Dor na relação, que muita gente normaliza, mas não é normal. Em qualquer fase da vida não é normal. E aí as queixas mais comuns da pós-menopausa, né? Que é dificuldade de lubrificação, como eu disse, na dor da relação, o ressecamento vaginal, que isso tudo incomoda bastante. Entendi. Mas isso a grosso modo... bem hormonal mesmo. Isso. Bem por conta da falta de hormônios de hormônio, na menopausa. isso. E aí você consegue, claro que
Eu imagino que essa abordagem seja extremamente complexa. Mas você consegue diferenciar o que seria uma causa física, digamos assim, Sim. do que é uma causa mais, enfim, o relacionamento não tá legal, ou a paciente uma está parte numa mais fase de emocional, estresse né? muito ruim da vida dela, enfim, não vamos culpar o parceiro, mas às vezes ela não tá num momento bom com ela mesma, enfim, ou do que é uma coisa física, tipo, é a menopausa. É a menopausa, tá? Ou normalmente é uma conjunção de tudo isso. É isso, é uma conjunção, tá? Porque a gente sabe que a sexualidade é influenciada por vários fatores. Tá. A mulher geralmente foca na testosterona. Uhum. Então, ela vem pra mim já com uma indicação de prescrição de testo, porque alguém pediu um exame e veio com testo baixa. Então, a culpa de tudo na vida dela é essa testo. Tá. E não é verdade. Que né? não deveria nem ter sido pedido. Não deveria ter sido Tá. dosada. Mas o que acontece? Como eu disse, é multifatorial. Então, depende da sua idade, do seu momento de vida, da fase hormonal, da dosagem hormonal, mas principalmente dos hormônios femininos e não focando nos masculinos, da maternidade, do estresse, do relacionamento com o parceiro, né? E ainda mais com relações de longa data. Uhum. Isso tem É mais transformações. É, Muda. muda. Não é mais Muda, difícil. eu O desejo gostei disso. muda. Porque você não vai ter aquela paixão, né? Aquela vontade de chegar agarrando. Não é bem assim. É mais um vínculo consolidado. A relação muda. Então, você vai ter mais cumplicidade. Você vai se sentir mais próximo. Uma conexão com o seu Mais parceiro. liberdade. Exato. Interessante. Mas isso diminui a libido? Porque essa questão, a questão da longa data, teoricamente... Porque ela assim, muda, né, ela aquelas muda. coisas do, nossa, ela fez 50, agora eu vou trocar por 2 de 25. Lembra essa piadinha infame? Aham. Mas é aquela coisa do tempo de Mas de sabe que isso relacionamento, acontece né? até com a mulher, né? Uhum. Quando que a libido fica mais alta? Quando ela troca de parceiro, Uhum. tá? Depois de uma briga, uma coisa assim, aí a próxima vai ter libido, vai tá melhor. Uhum. Mas Olha a gente só. considera, pois é. A gente Às vezes considera precisa ter uma Coisa briguinha meio no torta, relacionamento, de né? vez em quando né? é bom. Não adianta esquisito. também ficar um negócio muito É, monótono. E aí ganhar um brigar. presente, alguma coisa assim, Né? flores, aí é legal É. também. A libido, ela não vai ser mais espontânea, tá? Uhum. Então, a libido espontânea de se olhar e querer uma coisa mais física, geralmente é no começo do relacionamento. Ela passa a ser responsiva. E tudo bem. Então, você não pensa em Como ter é a que é isso? vontade. Libido existe Volta. essas duas Existe. coisas, essa Presta atenção. diferenciação? Aquela pega o Existe. caderninho. Então, mas você sabia disso? Não, eu achei Não, interessante pá. esse conceito. Libido espontânea E responsiva. e responsiva. Tá, não conhecia esse Então, libido conceito. espontânea, você tá lá, de repente deu vontade. Tá. Então, essa é espontânea. Tipo, partiu da mulher. Exato. Uhum. Que ela se modifica ao longo do tempo, tá? Tá. Principalmente nesses relacionamentos mais longos, Sim. assim. E a responsiva. Então, você não teve o desejo, né? Ele não despertou. Teve o toque, teve a Tá. carícia. E aí, você se deixou levar. Uhum. E aí, você tá funcional. Tá. Se deixou levar e foi Ah, legal. Sim, sim. Né? Entendi. Porque tem É, muita porque paciente às que aí não é vezes- legal. Ah, Tem dor, tem algum bloqueio sim, nessa que fase. mesmo depois de já ter Iniciado. aceitado iniciar o processo, Não o foi corpo legal. não responde. Não responde. É, aí é um Exato. problema. Mas a maioria responde, tá? Sim, Só sim, que elas uhum. querem essa libido masculina. É, Porque o pensar desejo tempo do todo, homem né? é linear. É. Então, o homem meio que tá sempre pronto. Sim, sim. Mulher não. Mulher tem que estar com a vida legal. Então, ela tem que estar desestressada. As crianças Com têm que os estar filhos. dormindo. Ela tem que ter dormido dormido. bem. Tem que ter ela dormido tem que ter bem. comido as proteínas todas. Também, tem que ter ido na Exato, academia. fazendo atividade física, Claro. com a saúde mental em dia, com o gerenciamento do estresse, Ou controle seja, da ansiedade. praticamente impossível. Entendi por que todo mundo responde não. É, exato. Porque e pro são homem muitas não. variáveis. Pro O homem homem é só totalmente testosterona. diferente. É desvinculado, né, pro Total, homem. A libido total. do homem não tá vinculado ao resto. É. Incrível, Não né? Eles tá. conseguem Mas é... separar e a Então, o mulher... homem tá estressado, relação sexual. É. Tá feliz, relação sexual. Tá triste, relação sexual. Interessante. Mulher não. E ela não pode se comparar. Tá. É, né? às vezes eu me pergunto, assim, os planos de Deus nisso. Eu me pergunto, às vezes eu me pego e falo assim, mas por que ele fez essa A programação gente é muito assim, complexa. tão invertida, né? Pois é. Porque se é Podia ser mais parecido, casal né? que se complementa, por que não anda as coisas assim mais juntas? Não, mas tem aqui o homem num estímulo completamente diferente do ritmo do que é o estímulo Não, feminino, diferente. né? O macho e a fêmea da espécie meio que tem Exato. E o que é importante? Ter conversa no casal, Uhum. né? O sexo é comunicação. Uhum. Então tem gente que fica travada, com medo, sentindo culpa, mas não, você tem que alinhar a expectativa, né? Tá. Do homem e da mulher. E até frequência.
Porque não pode ter um descompasso Sim. do casal, né? Não tem uma frequência correta. Eu ia perguntar isso, Não existe? tem, não existe. Porque isso aí é, né? Não, Esse- tem aqueles memes, os vídeos da internet que são muito bons, Casou, né? acabou, né? Casou, é assim, não, aqueles vídeos que aparecem, gente, muito malucos, né? Quer parar de fazer sexo, de ter relação, a casa, né? Casa, tá, Exato. E aí sim, vai já. reduzindo, ou então a mulher zoando que, não, eu faço sexo toda semana, a mulher atrás, com quem? Assim. É bem isso. Mas não Não existe existe. um Existe padrão. o que o casal acha que é confortável para eles. Pode ser semanal, pode ser 2 vezes por semana, pode ser mensal. Pode ser aí diário. É de cada um, diário. Aí é de cada casal, De contanto cada. que aquilo funcione. Para ele, para os Pra dois, eles. né? Uhum. Não pode ter Tá. esse descompasso. Não Entendi. pode Porque eu já ser. vi, assim, paciente do marido tá fazendo reposição de testo mais velho e a mulher menopausada, Tá. né? Com idade já fora da Ai, janela não de vai dar oportunidade. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Entendeu? Uhum. Porque aí um fica muito estimulado e o outro não. Então, Sim, assim, não sim. faz sentido. Por isso que quando o médico atende, tem que atender e entender o casal, É. né? E a Não dinâmica focar da só família. nisso. Você pergunta isso também? Pergunto do esposo. Do marido, Da parceria, né? Pode ser homem, mulher, enfim. Sim, 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 da, sim. da- É, da outra da pessoa, parceria. do parceiro, Mas da geralmente parceira. tem um ou... descompasso, tá? Geralmente tem. Geralmente tem. Quando quê? tem isso, tem um descompasso. Por que Porque as pessoas são diferentes, é isso? E esse descompasso é falta de diálogo, né? Exato. Básico, né? Faltou perguntar. É. Tem paciente que tem vergonha de tirar a roupa na frente. Uhum. Do Aí marido. entra muito a cirurgia Exato. plástica. Viu? A gente E aí você trabalha tem muito nisso. vergonha disso. Como é que você vai Autoimagem, conversar né? sobre Autoimagem sexo? é um negócio Autoconfiança. muito Sobre complexo. fantasia, do que você gosta. Uhum. Eu até oriento, assim, usar brinquedo erótico. Sim. Ajuda bastante pro autoconhecimento feminino. Pra ela saber do que ela gosta, do que ela, né, como que ela tem prazer e ensinar o outro. Porque às vezes o outro não sabe. Uhum. E é uma conversa difícil, né? É. Muitas vezes, assim, É difícil. de repente chega, aí volta a paciente da ginecologia. Chega lá, passou, conversou à tarde com a Berusca, chega em casa, né? Como é que começa essa Exato. conversa? Fala assim, Com o olha, marido, né? Com o marido, né? Como é que Dependendo puxa esse do assunto? marido, Porque às vezes ele é acha que o difícil. problema é Para com ele. você. Mas você foi falar isso para sua A médica? pessoa pode se ofender, né? É. Então, isso que eu sempre... Tenta É. conversar, vai pelas beiradas, ou fala que fui eu que falei, É, entendeu? é. E introduz o assunto assim. Uhum. E Mas isso é muito importante. É muito importante. Porque Não, se isso é muito tem o importante. diálogo- E você sabe que a minoria, né, dos ginecologistas, assim, perguntam isso ativamente, né? Normalmente deixam a paciente trazer a queixa. E aí é difícil da paciente falar abertamente, Tipo, se não me espontaneamente, perguntaram, né? né? exato. É. Ela até tem dificuldade de entender qual que é o ponto, né? O que tá Também. mais trazendo Uhum. desconforto. Até porque muitas vezes não sabe nem que tem como melhorar. Né? Exato. Fica tão exato. essa coisa do casou, acabou, que pra ela aquilo ali é o normal. Fala, É. tá bom, então agora é isso, casei, acabou e É. vamos aqui, segue E a os vida. homens também têm disfunções, né? Uhum. Eles também têm dificuldade de ir no médico e ver como é que tá colesterol, Muito. diabetes, pressão alta. Então, eles Uhum. também se deixam de lado, né? Então, é importante o casal como O um contrário, você vê também? Por exemplo, a paciente com queixa e, na verdade, é o marido que não corresponde, por exemplo. Porque a gente fala Existe, muito da é. mulher que, ela tá sem a libido, né? Mas tem o contrário todo. Tem também, também. não tem? Uhum. Tem sim. Tem Aí sim. é mais difícil. É mais difícil, porque aí você tem que estimular o marido a procurar O auxílio tratamento. médico e é Uhum. difícil. Tem uns que são bem resistentes. Para eles, eu acho que é um tabu maior do que pra Muito- gente. Deve ser Ah, não, muito maior. assim, Porque- o assunto não, mas a ineficiência. A ineficiência, sim. Sim, é uma sim. coisa que Pra tem a muito gente a ver com aceita masculinidade, melhor. né? É, Com a gente aceita com melhor. ser o homem da casa, então tem um conceito aí de e até poder partir muito mais. do homem procurar ajuda para tentar resolver isso para eles. E deve muitas ser. vezes é uma questão física, né? Às vezes é um diabetes que não cuidou, Exatamente. colesterol que não foi, atividade Mas física eles que não têm tá vergonha. fazendo. Tem vergonha, né? Mas é uma área que também está crescendo muito. A É, da urologia, andrologia, né? a andrologia Andrologia. voltada para essa parte da disfunção sexual masculina, assim, também com mais abertura E de tem diálogo, muita né? medicação, né? Hoje em dia tá É. bem mais Para fácil. bem mulher mais tem fácil. também? Não, Não. Tá Não vendo? tem. Nem nisso. Não tem. não tem, não tem. Não, só, mas Não, hormônios, Eles, né? eles A desenvolveram gente uma pode falar o medicação, nome mas não é comercial aqui, suficiente. né? Mas não tem o Viagra feminino, Não né? tem. Não sei se a gente Eles pode até falar. desenvolveram um, mas É? não dá muito efeito colateral. Ah, é E ruim. ele não vai. não funciona. Mas Não tem no repor Brasil, né? hormônio é uma boa Sim, ideia. Assim, os melhora. hormônios femininos Sim. na menopausa. Você me perguntou, né? Como que a gente vê a diferença, né? Se é uma Isso, coisa Isso, orgânica exatamente. ou mental. É Isso. difícil, mas aí você tem que fazer, tem que investigar. Prova terapêutica. Não, e ter uma conversa franca com a paciente também. É. Então Tá. tem que
que saber o momento de vida dela, aquilo que a gente falou, como é que tá a dieta, atividade física, tá dormindo? Quem não dorme tá sempre estressado e não vai pensar em ter relação sexual. Sono Agora- é uma coisa que se fala pouco. Exato. Eu tô nessa fase do qualidade de vida. Eu falei que em 2026 eu vou melhorar minha É a qualidade minha de vez. vida. Muito bem. Não, eu tô. E aí, o meu principal ponto hoje, o meu ponto pior, assim, é o sono. Pra Você mim. dorme pouco? Eu durmo pouco. É, Eu durmo mas muito por pouco. poucas horas? Por poucas horas. O ideal aí é umas por volta de 8 horas, né? Mas não tem a menor chance. Eu durmo precisa 6 tudo horas. isso. Não, Mas- mas 6 horas eu fico bem com 6 horas. Eu fico bem também, mas às vezes eu não chego Eu nem não nas fico, 6, eu Paty. preciso Ou de às vezes mais. meu sono não é de qualidade. Qualidade, Enfim, às então vezes, eu tô melhor que focada quantidade. no sono. Você sabe que quando eu li o livro, teve um livro que eu li que mudou minha vida, né? Que eu falo pra muita gente também, chama O Milagre da Manhã, não sei se vocês conhecem. Eu já ouvi falar. E no Milagre da Manhã, a gente faz é quase que uma lavagem cerebral, assim, tem um texto que você lê antes de dormir, que faz parte do processo dele lá, e ele fala que era uma coisa do tipo assim, as pessoas mais, várias pessoas que fizeram diferença no mundo tinham o hábito de dormir de 4 a 6 horas por noite, então eu vou dormir esse horário, esse tanto, e amanhã eu vou acordar super bem, vou estar super disposta e super... Desde então, eu durmo, eu enrolo para dormir 6 horas. Eu conto da hora que eu tenho que acordar para trás e durmo 6 horas. Funciona bem. Não é o que é catedrático, né? Não, é diferente. Mas é muito O individual Chico Anísio que isso. dormia no máximo 4 horas por dia. Então, eu eu acho tenho que amigos que tem. dormem 4 horas, assim, Tem várias pessoas que precisam dormir menos, mas em regra Mas geral, qualidade, 8 horas seria o qualidade, ideal. né? Mas e aí eu peguei o hábito de dormir com o relógio. Aí eu durmo de relógio para ele E aí ver a você vê qualidade. que Eu tá indo bem. 93 eu tiro de então- nota, assim, então- porque é um sono reparador, porque você faz um... Agora, Exato, não é que você acorda a noite toda não hora, que você acorda né? a noite toda. Agora tem aquele dia que às vezes, na semana passada mesmo, a gente teve uma cirurgia que terminou super tarde, né? Daí chego, até conseguir desacelerar, aí nesse dia não tirei nota 9 no sono. Mas E tudo o meu bem, sono né? todo Foi atribulado. episódio. Mais um pontual. dia outro vai, né? Mas às vezes pensar na qualidade do sono é mais do que Sim, na na quantidade. E isso impacta diretamente na sexualidade como um todo, né? tudo. E aí, Em assim, tudo. você acorda mais cansada, você fica mais estressada, mais irritada. Exato, então tem que avaliar tudo isso, porque para a mulher ter uma performance dela adequada, ela precisa estar descansada e tranquila. Então, isso faz muita diferença. Com relação àquilo que a gente estava falando, né, de distúrbios físicos, assim, o que a Isso. gente fala, né? A gente tem muita facilidade de identificar isso na pós-menopausa. Tá. Então, os estudos são principalmente nessa fase. Na pré-menopausa, o que a gente imagina? As mulheres estão ciclando normalmente. Então, as dosagens hormonais estão ok. Mas Então, e não os tem anticoncepcionais? Então, teoricamente, em bula, não tem uma alteração na função sexual. Mas a gente vê que sim, tá? Tem muitos que atrapalham. Não, porque não cicla, Tá? né? Você não cicla. Que assim, você tá então. repondo o que você não tá produzindo em pequena quantidade. Tá. Mas tem paciente que a gente tira a anticoncepção, melhora muito. Melhora. Porque o que então. acontece? No Troca ciclo, por um né? DIU e E resolve. melhora. Esse período da ovulação Interessante. aumenta muito o desejo sexual Sim. feminino. Uhum. Então, quando Se a ela gente não tá inibe ovulando. a ovulação com Tá. anticoncepcional hormonal, que pode ser qualquer um deles, né? Injetável, oral, ela não vai ter essa flutuação. Sim. E tem mulher que é mais sensível e sente diferença. Nessa... Então, a gente muda método, né? Pro Tá. que Então, você mas não é ovule. todo mundo. Não é. É a minoria, tá? Uhum. Não é todo mundo. A minoria que sente a diferença de tipo ter ou não ter um anticoncepcional. Exato, a minoria que sente. A maioria não tem Não essa... muda. Não muda. Nem pra Não mais, nem pra Aí menos. mudar a vida, né? Essas situações de vida. Sim, sim, entendi. E E aí a principalmente gente vai na relacionamento com o parceiro. pós-menopausa. Aí na pós-menopausa tem uma causa, né? Tem uma causa. A gente vai ter mesmo essa queda hormonal muito mais sentida dos hormônios femininos, que é do estradiol. A testosterona cai, mas não é significativo, tá? Você sabe que outro dia eu escutei isso? Eu não sei aonde. Alguém me falou que a gente está falando muito sobre repor testo e dosar testo. E quando, na verdade, o que a gente precisa para melhorar a sexualidade na mulher É o é estradiol. o estradiol, é o o estrogênio. estradiol. Não é a testosterona, né? A gente vincula automaticamente a testo como hormônio da Mas da é o libido, mas masculino, não é. né? A gente tem que melhorar
Então, por isso, reposição hormonal é uma coisa importante. Exatamente. Na Tá. grande maioria das mulheres com queixa de baixo desejo, essa dificuldade de excitação da pós-menopausa, Uhum. com a terapia hormonal bem estabelecida, que é o estradiol e a progesterona para proteção uterina, Uhum. já tá tranquila, já vai estar bem melhor a função sexual. Porque você vai Algumas manter não. como se ela não estivesse na menopausa Exato. e vai voltar ao padrão. Exatamente. Algumas não, tá? Não. Existem, de não ter melhora. Aí, para essas pacientes, sim, a gente pode indicar testosterona. Entendi. Então começa Então, do começo, a testo, né? exatamente, a testo você vai indicar, testosterona você vai indicar quando Isso. a paciente está com os hormônios adequadamente repostos, Exato. né? Enfim, terapia hormonal tá em dia, tá lá com os hormônios certinho, mesmo assim ela não tá com libido, aí a testo ajuda. Isso. Tá. Você tem transtorno Legal. de E aí testosterona tópica, né, Verusca? tópica, nunca via oral. Nunca Nunca via oral. via Porque oral. tem primeira passagem hepática, Tá. aumenta fator de Nem coagulação. injetável, nada Nem disso. injetável de jeito Tá. nenhum. Só que a gente tem um problema, né? Uhum. A gente não tem no Brasil, na verdade, na maioria dos países, formulação para mulher transdérmica. Uhum. Tá? Então, os adesivos não, os envelopinhos com gel que a gente tem é masculino. Ai, E é a uma dose dosagem muito alta, 50 vezes a dosagem feminina. Nossa. Nossa, tá. Então, a gente tem que mandar manipular. Então, Uhum. sempre manipular. Sempre manipular. Tá. E tem uma medicação que até tem aquela coisa assim, nunca ouvi falar do remédio, de repente eu começo a ouvir falar, né? A gente começa a perguntar aos pacientes, chama prasterona? A prasterona, Me- isso. A me prasterona explica. é um derivado Uhum. que tem nos Estados Unidos, que ela é intravaginal. Intravaginal. Chama intrarosa o Aham. nome do negócio. Então, aí você vai usar Não é o um DER, né? óvulo. Não, é um derivado. É um derivado. É um derivado. Tá. E aí você usa um óvulo vaginal. Só que assim, aqui no Brasil a gente tem estradiol vaginal. Dá na mesma. Dá na mesma. Não faz diferença. Ah, tanto faz. É, não é uma testo. Tá. Então não faz diferença. É isso, para hidratação. E não é oral, eu achei que era oral. Não, a é prasterona. intravaginal. Tá, entendi. Então é... Intravaginal. É uma Isso. opção para aquela paciente que não... Com sintomas genitais, né? Daquilo Tá. que eu te falei, da falta de De- lubrificação, aham. de secura. Ressecamento. Aí tudo bem. Porque a menopausa, além de reduzir a libido, aí a Sim. gente tem que falar sobre isso, né? Reduz desejo, libido e etc. Mas ela também pode dar sintomas físicos Físicos. mesmos, né? Uhum. Não De só do ressecamento libido, de vaginal. ressecamento vaginal. Exato, Aí e pode que dar dá dor na relação sexual. Tudo isso precisa ser tratado. Né? Claro, claro. O que Uhum. a gente fala, né? A terapia de reposição hormonal sistêmica pode melhorar a qualidade da saúde vaginal, mas não necessariamente. Então, algumas pacientes precisam do hormônio vaginal. Tá. Uhum. E aí a gente não pode fugir muito disso. E para quem não pode, por exemplo, alguém que teve um câncer Isso de que era mama, outra que tem pergunta. alguma dificuldade. No passado não podia de jeito nenhum, né? Usar o hormônio vaginal. Hoje em dia tem algumas liberações. Pode, eu deixo É. a Verusca usar em todas as minhas Isso. pacientes. Todas. Mas a gente tem as Hoje a energias, gente já sabe. né? Como laser, a radiofrequência, que também é Tratamentos ácido locais, hialurônico, né? isso, Que os ajudam locais. nessas Isso. secamentos. Mas geralmente os dois juntos, eles são sinérgicos, né? O melhor dos mundos é usar os dois. Os Sim. dois juntos. Os dois juntos, É. Porque as minhas pacientes, né? Uhum. Que daí vamos entrar nesse ponto especificamente, aquela paciente que passou por um câncer de mama, né? Essa paciente, ela vai sofrer mais, né? Porque o tratamento do câncer de mama é muito, na grande maioria das vezes, tanto a químio, porque pode induzir uma menopausa mais precoce, né? Porque a químio atua prejudicando os ovários, então essa paciente que ainda não estava na menopausa Uhum. pode adiantar a menopausa, isso é muito ruim, mas principalmente os bloqueadores hormonais, né, que são, que é a hormonioterapia, Tamoxifeno. tamoxifeno, inibidor de aromatase, enfim, essas da vida aí, eles vão ter um impacto, né, então, Sim. e hoje a gente vai gravar um episódio ainda no Uhum. próximo, você ainda não sabe, mas eu já tenho até o convidado, porque a gente fala sobre isso. É. A gente vai falar um episódio sobre survivorship, que são as sobreviventes de câncer de mama, que felizmente são a maioria das pacientes Sim, hoje, grande né? maioria. E a gente não pode mais tratar o câncer de mama, gente. A gente tem que tratar a paciente e Com a gente tem que certeza. entender que essa mulher vai ficar curada, que ela vai viver mais 40, 50 anos e que ela precisa viver bem, Bem. como todas as outras mulheres. Mas ela não pode fazer terapia de reposição hormonal. Não pode. Né? E é nisso que a Verusca atua muito bem com as minhas pacientes. Uhum. E hoje a gente tem estudos dizendo que dá pra gente fazer estrogênio via Vaginal, vaginal não e precisa ter melhora medo. muito e não precisa ter medo. Essas pacientes, assim, Ela não pode fazer a reposição oral. Sistêmico, sistêmica. sistêmica. Oral não faz mais, né? É, né? sim. A gente Fica- até faz em alguns faz, casos, mas minoria, transdérmico né? A é maioria sempre é melhor. Transdérmico é melhor. Principalmente no SUS, né? No SUS Ah, só é, tem oral. tá. Então, Entendi. Mas em É. termos de medicina privada é raro, né? é raro. É raro. É Normalmente mais o é gel, top. né? É, gel ou adesivo, essas coisas. É Mas quando a paciente tem baixa aderência, tem algumas que não querem usar nada na pele, enfim.
Mas aí a gente ficava meio sem saída, aí ficava fazendo laser, hidratante vaginal, e melhora pouco, né? Assim, Não, relativamente o hormônio Em é relação ao superior. hormônio, é muito É que isso superior. que você falou, os 2 juntos é É a o melhor melhor dos mundos, Mas hoje a gente tem segurança, né? A gente tem que tomar cuidado naquelas pacientes que usam o inibidor de aromatase. Essa daí é uma que a gente fica mais assim. Mas nós que usam tamoxifeno, não tem problema nenhum. Pode usar, a absorção é muito baixa. A gente tem segurança quase nula. oncológica. Que Para legal. que essa paciente tenha qualidade de vida. Não, precisa, entendeu? né? Precisa. É. E outras coisas também, né? Não só sexualidade, mas ela vai ter infecção urinária de repetição, ela vai Exato. ter Aquela outras ardência, Ardência, coceira, tudo isso. Exatamente, pela atrofia vaginal que não era para ter, Uhum. entendeu? Entendi. Então, hoje E a você não gente- tem limite de idade, tá? Você pode estar com 80 anos usando hormônio vaginal, não tem Uhum. problema nenhum. Ah, interessante. Não pensando em relação sexual, por exemplo. Isso Pensando que você nessa falou questão de dos pro sintomas, benefício de local, sintomas. né? geniturinários. Coceira, Uhum. Tem uma paciente que eu te encaminhei agora recentemente que foi exatamente isso. A queixa dela não era falta de libido nem nada disso, mas era infecção urinária de repetição e candidíase de repetição. Também, né? Né? Isso. E Ótimo. aí que ela muda a microbiota muda tudo, vaginal, né? uma paciente já, enfim, 70 alto, quase 80 anos. E assim, ela tá curada do câncer, ela teve um in situ, 100% curada, assim. E aí o gineco dela, teoricamente, não deixar. Não Ficou pode usar receoso, hormônio né? vaginal. Não só pode, como deve. Uhum. Porque Tá ela tá impactando a curada vida do dela, câncer. exato. E aí, de repente, ela tem uma infecção urinária grave. Uma pielonefrite, Uma né? pielonefrite, Vai ser alguma pior, coisa né? assim. Vai ser Vai. pior. Entendeu? Vai. Com É certeza. pior pra ela. Fica do focando que... só no câncer e não vê todo o O restante, Exato. né? Que coisa. Como você diz, a Exatamente. saúde óssea, né? Cardiovascular. Sim, enfim. tudo isso precisa analisar, né? Porque sim, a gente, Exatamente. na menopausa e no câncer, né, ter esses desdobramentos. O hormônio afeta tudo, né? Sim, E como a gente sim. pode repor, é sempre uma coisa importante, né, pra gente. Exato. É isso. E voltando à sexualidade, Uhum. Verusca, você indica muita terapia? Assim, existe essa parte Psicoterapia, né? psicoterapia? Existem as terapeutas sexuais, né? Que fazem mais aquele Sexólogas, processo, né? Sexóloga, Tá. que são psicólogas que fazem sexualidade na maioria das vezes, e elas fazem aquele esquema de TCC, que é aquela terapia cognitivo-comportamental. Uhum. Tá. Ajuda bastante. Funciona? Funciona. E eu não indico tanto, porque Você antes faz disso, não faço Já tanto, dá uns faço alinhamentos, menos. tá. Já a gente já consegue alinhar melhor. Uhum. Geralmente as alterações são pequenas, sabe? Tá. Dá pra consertar Mas antes que casos não- mais graves? mais graves, mais complicados, sim. Uhum, Tá. uhum. Mexe muito com o trauma daquela mulher, que às vezes ela nem tá Sim, lembrando. Às vezes é uma vida inteira. É uma de- vida inteira, tabu, religião, tem muita coisa. Tem muita influência, Tem né? muita influência. É uma coisa muito Ah, multifatorial, né? Não, é esse uma coisa... segundo X que a gente herdou, ele é sofrido, viu? É. Ele vem com uma carga, Vem né, com histórica. Você peso, falou de né? religião, Exato. de coisas que a gente não sabe nem de onde é que vem. É, Tá doido. é geracional. É geracional aquilo, né, que e é foi. subconsciente, né? E Então, tá errado, é feio, Uhum. esconde. O menino não, né? O é o menino tudo bem, contrário. ele tem mais abertura. A menina é tudo escondido. Não, historicamente, né? É. Se você vê, sei lá, a forma como a gente foi criada antigamente, não sei se vocês têm irmãos homens, mas assim, e eu fui criada de uma maneira maravilhosa. Na minha casa era tudo muito tranquilo, era zero restrito, assim, mas o meu irmão falava sobre esses assuntos como na mesa do jantar, assim. E tudo Imagina bem, né? que eu ia falar sobre isso na mesa do jantar, Você tem que se entendeu? comportar. mais ou menos Claro. escrevia no diário. Exato, Exato. né? É bem isso E mesmo. eu acho que as coisas hoje estão mudando muito, né? Então, até série, filmes e... Essa questão até das redes sociais mesmo, né? Que hoje todo mundo fala sobre tudo. Então, é interessante, né? Até quando a paciente, eu acho, tem essas dificuldades, a gente tem muita coisa que dá para buscar de ajuda, não tem? Tem. Assim, de buscar pessoas que estão ou passando pelo mesmo problema, ou sei lá, como é que você ajuda a sua cabeça a Desse sair com desse isso. looping, né? Exato. E aí também tem muita literatura legal, né? Uhum, Filmes também que estimulam. uhum. E tem esses grupos, né, que falam muito sobre o assunto, principalmente essas mulheres, né, 40 mais, 50 mais, que é um tem tema que está muito em voga. Fisioterapeutas E pélvicas, Pélvicas também, fazem para bastante vaginismo, trabalho, para quem tem muita dor. coisa. Isso É bem legal. bem interessante, É. de verdade. Falando que envolve a tua área, né, Uhum. também. Uma coisa também que está muito em voga, que tem um pouquinho a ver com sexualidade, é a cirurgia íntima, né? Sim, cirurgia íntima. Eu Gente, vou você começar fala a falar mais muito. sobre isso.
Muito legal. É uma coisa Vocês que... duas fazem, né? Sim, Cirurgia eu íntima gosto. é uma área que mistura, né, a plástica com a Sim, gineco. Com a sim, gineco. tem essa interface, Muito né? necessário, muito necessário. E assim, é interessante que é a mesma coisa, a paciente chega para mim, vai operar a mama, mexe, né, para cima, para baixo, olha, mas como que ela vai me falar, né, que ela tem um incômodo de região íntima se eu não perguntar, Ela não vem com ela essa... normalmente não vem com essa queixa, não mas vem. é muito raro, Direto, muito raro. Às vezes, recentemente foi engraçado que teve uma pacientinha. Vamos explicar o que é a cirurgia íntima para quem Sim, está ouvindo. Isso, geralmente é hipertrofia de pequenos lábios. Eles a são mais maiores comum, né? e não é só uma coisa estética, pode incomodar para fazer atividade física, para ter relação pode doer. Então é E isso. isso é comum com a idade? Não Tipo necessariamente. a falta do colágeno? Não. Não, Isso, normalmente quem tem geralmente já desde desde jovem. jovem. Então, Porque a gente vê já uma tem desde flacidez. jovem. Uma Tá. flacidez do grande lábio, então o pequeno fica mais proeminente, mas ele já era. Quando envelhece, Ele nota-se mais. Nota-se mais. Mas recentemente eu operei uma paciente, tanto que eu tenho paciente, já operei paciente de 13 anos, assim, adolescente. jovenzinha. Porque já tinha essa hipertrofia. E essa, por exemplo, de nova. 13 que eu operei, porque era só um lado Era que era maior. simétrico. Então ela percebeu. Mas existem muitas mulheres que nem sabem que existe uma cirurgia, nem sabem que ela tem uma hipertrofia de pequeno lábio e que pode estar, que era uma coisa assim diferente, ela acha Então, que o só para normal explicar aquele para quem está assistindo leigo, né? Então, é o pequeno lábio, que é a Que é parte da vulva, né? da vulva, né? Isso. Não é o grande lábio, que é a parte de fora, que ele tá maior Exato. e fica mais exteriorizado, podemos falar assim. É mais perceptível na roupa, ele atrapalha, né, até a entrada da vagina, muitas vezes dificulta na relação Para ter sexual. relação pode atrapalhar. Pode É que atrapalhar. tem mulher assim, é uma variação, né? Tá. Da anatomia. Pode não te incomodar. E tudo bem, você não tem que fazer nada quanto a isso. Mas Sim. quando incomoda, procurar ajuda. Porque Mas dá mas pra é corrigir. interessante que aí esses E dias é uma cirurgia eu... tranquila? Super. Sim. Não, dá Fácil. pra fazer no consultório. Assim, já fiz Jura? paciente acordada. Bem... Aí faz com Passa um local. anestésico localzinho É? depois. Mas o negócio que... esses dias eu operei uma menina de 16 anos. Eu fiz a mama e fiz a ninfoplastia, né? Que é o nome clássico dessa cirurgia. E aí a minha secretária foi chamar a outra paciente na recepção, trocou o nome, assim, e eu operei duas de 16 anos, assim, na mesma semana. E aí ela foi comentar, falou assim, a secretária trocou a paciente, falou assim, você que fez a cirurgia íntima? Ela falou, não, mas a doutora faz? Ai, já ficou interessada. Tá vendo? Olha, não, Tá mas vendo? eu tenho, sabe? Então, assim, ela sabia, Muito era legal. uma coisa que incomodava, Mas não conseguiu não falar, verbalizou, falou, né? De alguma forma, essa informação não chegou pra gente, né? E às vezes é uma coisa que incomoda e que melhora muito, assim. Não só hoje, a gente Não tem... é estético, é E funcional. assim, né? Não, a hoje ideia é isso a funcionalidade. está tendo as técnicas de cirurgia íntima, elas mudaram tanto, porque Melhoraram, antes a gente abordava muito só os pequenos lábios, agora tem muita cirurgia para tratamento de clitóris. Muito uso de testosterona, às vezes faz hipertrofia de clitóris, é uma coisa que antes era um órgão assim meio, todo meu mundo tinha Deus, medo, ninguém né? mexe. Mas Agora mexe já hoje? mexe. Nossa, gente, muito legal. Olha E só. é uma coisa que assim, a qualidade de vida da paciente muda de uma forma tão absurda que vale muito a pena. A gente ainda vai fazer um podcast sobre isso também, porque eu acho que vale a pena a gente falar sobre. Os resultados ficam muito bons. Resultado bom e a Bom. recuperação é tranquila. É tranquilo. É tranquilo. Dói menos do que a gente acha que Imagina, fica mais região. você tá sentando. Essa é a minha pergunta. Não, Tá. não Não. dói. É bem, muito mais tranquilo do que A gente tá, outras. exato, cirurgias mais complexas, É né? bem legal. E a procura tem aumentado, né? Tem aumentado. Muito também em função das redes Das sociais. redes sociais, né? Todo Porque mundo é comenta. Tá aquela vendo, coisa- gente? Rede social Essas não é blogueiras. Não é só ruim. Não é. Tem coisa saber boa na separar rede o social. joio do É trigo, difícil. né? É bem legal. Mas tem coisa muito legal nas redes sociais, Sim, gente, que sim, tem sim. ajudado muito. Sim. Disseminação de informação, entendeu? Para as Com pacientes que certeza. nem sabiam, que talvez tenham essa queixa, mas não E não estão sabiam. vivendo bem com isso. Exato, E que tem solução, e não sabiam né? que tem uma solução relativamente simples, é um procedimento cirúrgico, mas relativamente Sim, simples. diante E do que que poderia ser. Exatamente, que pode
ser feito. E né? aí vem toda nessa questão de autoconfiança, né? De se sentir, né? Não ter vergonha do parceiro. Aquela coisa, às vezes termina relacionamento, né? Já fiz várias pacientes, me divorciei. Até aqui estava bem. Agora a vida nova, ela não se sente segura. Então tem tudo isso, é bem complexo, né? complexo. A cabeça da mulher é um negócio poderia ter sido Do mais ser linear. humano, vai. Mas a mulher, ela tem Tem mais nuances, muita coisa, né? Mais nuances. Ainda é uma bem, boa a palavra. gente é muito mais interessante. Mais legal, Isso. eu acho Eu também. acho Pode que gerar a uma gente vida, não né? a Uma gente coisa- é muito mais interessante, gente. Concordo. Fenomenal. É que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Claro, Lógico, se a claro. gente não abre. Né? A gente sofre mais, mas a gente Exatamente. é mais interessante. E como você disse, Patrícia, um ponto de atenção é esse uso da testosterona. Sim. Tá. Que traz Vamos muito lá. efeito colateral. Muito efeito Tá vendo? Ela colateral. mesmo disse dessa Sim. hipertrofia de clitóris, que é Muito super comum. complicado. E o que a gente pensa? Não só isso, né? Uhum. Acne, queda de cabelo, alteração da voz, que isso é irreversível. Não é tão comum, mas é irreversível quando acontece, né? No uso, assim, de anabolizante não é tão comum, mesmo. não. A gente já viu. eu já vi. De anabolizante, sim, né? Mas aí Quando- doses mais mais altas, altas, né? mais por mais altas, tempo. exato. Uhum. E aquilo que eu estava falando para vocês, né? De pensar na sexualidade, tô com baixa de desejo, baixa libido, vou usar testo. Não é assim. Os Uhum. estudos, eles foram feitos com essas mulheres na pós-menopausa. Então, a gente não tem estudo suficiente para a mulher no menacne, que é a tá pré-menopausa. que ainda tem os Exato. hormônios funcionando. A gente não tem. Em algum momento vai ter, né? Tá. Estão sendo desenvolvidos, mas nesse momento a gente não tem. E não tem um valor de corte que eu fale que essa mulher tem testosterona baixa. Porque, assim, os níveis séricos, eles têm uma alta variabilidade. Uhum. E a acurácia é baixa. Entendi. Tá. Então, eles são dosados para homens. Então, para o homem eu consigo dizer. Agora, a mulher não. Mulher tem testo baixa, lato senso, né? Porque é o hormônio masculino. Exato, é Não baixa é feminino, mesmo. gente. Exatamente. É Então, a meio gente vai óbvio. colher o exame quando essa mulher tem alguma doença específica, que eu imagino que a testo tá mais alta, Tá. ou se ela precisa usar testosterona por algum motivo, como Tá. essas da pós-menopausa, para ver se ele não tá num valor suprafisiológico, Entendi. né? Que aí pode trazer alguma Porque coisa aí deletéria. Pode trazer algum Exato. problema, algum efeito colateral maior. Exato, mas eu tenho muita Tá. paciente que vem com o exame, doutora, a testo tá baixa, Preciso preciso repor. repor. E isso existe, Uhum. né? Interessante. Tem E que aí pensar a gente- em muito mais complexo do que ver Exato. o número, né? Do exame. Então a gente não pode extrapolar se E a gente é não muito tem mais segurança. importante deixar paciente com níveis de estradiol bons. adequados. É o estrogênio, que é o hormônio feminino, gente, não é o masculino, né? E a testo como um complemento. O masculino Exato, é aquelas meio que que em algumas precisam. situações. Às vezes é matar a formiguinha com bala de canhão, né? Você dá Exato. testosterona, vem uma carga de coisa que o corpo não sabe processar e é é. muito sensível isso também, Isso. de efeitos colaterais, assim, que era pra ir pra cá e vem E pra é pra lá. cá. E a Por isso curto que- prazo e longo prazo também, Sim. né? Como alteração cardiometabólica. Então a gente tem que tomar cuidado. Com certeza. Não é Alteração brincadeira. hepática. Exato. Tá. É por isso que a gente tem que ter pessoas boas e profissionais bons falando Sim. sobre isso. E que E saibam, né, dar essa orientando. assistência, porque o quebra-cabeça é complexo. Para tirar esses mitos que eu falo da internet, que são um problema, né? Uhum. Esses dogmas, né, que estão sendo gerados Sim. aí na internet. É que tem tão muitos colegas trazendo- também, né? Aham. Que estão com umas Com essa ideias linha meio de- tortas, assim, né? é. Infelizmente. Menos É. embasada cientificamente, né? É, Mas é. é isso. Mas é para isso que a gente tá aqui, Né? né? É isso. Gostei do nosso papo. Muito bom. Ó, Eu isso adorei é também. isso, gente. Gostaram? Ótimo, né? Sempre Eu contribui, também. sempre aprende, né? Não é? Sempre. Muito bom. Maravilhoso. Obrigada, viu, Verusca? Imagina, eu agradeço muito o convite. Muito legal. E assim, é o conhecimento que faz a gente melhorar, né? É, Então, exatamente. É sobre isso. Obrigada. Muito bom, obrigada, agradeço. gente. Até a próxima. Tchau. Até o próximo episódio. Até.